E a palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 18. Lucas 18, verso 1. A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ela ia ter com ele dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis mais, depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, e ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu acabei de ler aqui Lucas capítulo 18, do verso de número 1 até o verso de número 8, onde Jesus está contando aqui uma história sobre o juiz iníquo. Jesus está falando sobre o juiz iníquo, e você percebe aqui a intenção dele falar sobre a parábola do dever de orar e nunca desfalecer. Então ele começa mostrando para nós qual o propósito da parábola. Ele quer falar aqui sobre oração. Jesus quer ensinar sobre oração. Só que mais do que oração, Jesus está querendo ensinar aqui também sobre perseverança. Que ele começa dizendo que há numa cidade um juiz que não teme a Deus e também não respeita os homens. Olha como é que ele é iníquo, né? Por isso que iníquo vem de iniquidade. É o cara que caminha na praticidade do pecado, é um cara que não se arrepende daquilo que faz, é um cara que vive uma vida como um anátema. Ok? É um iníquo. Vivia numa cidade um juiz que não temia nem a Deus nem os homens, e havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: fazei-me justiça com o meu adversário. Ou seja, uma viúva que vai até um juiz que é iníquo, pedindo justiça. Ela não pede vingança, ela pede justiça. Só que o juiz é iníquo. É um camarada que não tem respeito aos homens, muito menos temor a Deus. Só que essa viúva está pedindo a ele para que ele faça justiça. Faça justiça. Porém, ela vai perseverar pedindo. Jesus diz aqui, ó, por algum tempo ele não quis, ou seja, ela está pedindo, mas ele não quer fazer. Ela está pedindo, mas ele não quer realizar. Ela está pedindo, mas ele não quer fazer. Mas depois ele disse, ó, ainda que não temo a Deus, ó, ele não teme a Deus, e nem respeita os homens, todavia, como a viúva tanto perturba ele, ele faz justiça, para que enfim não volte e não importune mais. Aí Jesus está mostrando que essa mulher foi atendida por causa da sua perseverança, e não por causa do caráter dele, porque o juiz era um iníquo. Ele não respeitava os homens e nem temia Deus. Então ele só fez justiça porque ela decidiu ficar ali, ó, perseverando. Aí Jesus vai comparar e vai dizer o seguinte: ouviu o que eu disse desse injusto juiz? Se esse juiz atende essa mulher, ela perseverando, ele sem temor a Deus, ele sem respeito aos homens, quem dirá Deus, que fará justiça aos seus escolhidos, que clamam de dia e de noite? Então Jesus faz essa comparação dizendo que se nós perseverarmos, ele vai fazer, ele vai realizar, ele vai ser justo. Porque se o juiz atendeu aquela mulher e ele sendo injusto, ele atendeu, imagina Deus que é justo. Ele vai fazer justiça. Deus fará justiça pelos seus escolhidos. Ele diz mais: e digo que farei depressa. E fará depressa a justiça. Ok? Então, existem algumas aplicações aqui do capítulo 18, a partir do verso 1 em diante, que são pertinentes para a gente observar e trazer para a nossa vida nesse dia. E a primeira aplicação que eu acho interessante é quando o texto fala sobre a parábola de orar. Quando ele diz a parábola sobre o dever de orar
sempre. Olha a expressão que o capítulo 18 usa. O dever de orar sempre. Dever. Dever é princípio. Isso é Jesus que está falando. Jesus está contando uma parábola sobre o dever de orar sempre. Então Jesus está falando que orar é um dever. A partir do momento que orar é um dever, a ausência da oração se torna pecado. Porque dever é princípio. Dever está ligado a princípio, a ordem. Que Jesus está dizendo. A importância de eu ter um relacionamento com Ele em oração. E a partir do momento que eu peco, a partir do momento que eu caio, eu estou quebrando esse princípio. Eu preciso continuar orando. Eu preciso entender a importância de orar. Ok? Porque se é um dever orar, quando eu não oro, eu quebro o princípio da oração. Então, se você entende que você é filho de Deus, se você entende que se relaciona com Deus, você precisa ter uma vida de oração. Você precisa orar. E se você não ora, você vai estar caminhando para o caminho do pecado. Você vai estar se distanciando das verdades de Deus. Ok? Orar é um dever. Deixar de orar é um pecado. A gente precisa parar de ficar deixando de orar porque errou, porque caiu. Sabe? Tem muita gente assim que quando peca deixa de orar. Que quando cai deixa de orar. Que quando falha deixa de orar. Tem gente assim que quando tá bem na igreja, tá caminhando, tá buscando, mas quando passa por algum processo, quando passa por algum problema, quando erra, quando ele para de orar. Ele deixa de orar. Não pare de orar porque você pecou. Não pare de orar porque você caiu. Mas continue orando até você vencer o pecado. Porque sem oração você não vai ter força para vencer o pecado. Sem oração você não vai ter força para vencer as guerras espirituais. Sem oração você não vai ter força para vencer crises. Sem oração você não vai ter força para vencer problemas. Sem oração você não vai ter força para vencer as dificuldades. Sabe? Então você precisa orar. Você precisa clamar. Você precisa ter uma vida de oração. Não deixe de orar porque pecou. Ore até vencer o pecado. Ore até você vencer as dificuldades. Aí olha o que Jesus está dizendo. O dever de orar sempre. Ou seja, não é orar em um momento, não é orar em um segundo, não é orar em um minuto. É orar sempre. Eu te faço uma pergunta. Quantas vezes você orou de ontem para hoje? Hoje mesmo. Já orou hoje? Já falou com Deus hoje? Quantas vezes você tem colocado o teu joelho no chão todos os dias? Quantas das vezes você tem falado com Deus, conversado com Deus? É importante você orar. Você precisa ter esse elo de oração, você precisa ter esse relacionamento com Deus, você precisa intensificar a sua vida de oração. Porque é dever de orar sempre. Ah, pastor, como é que eu vou orar sempre? Eu vou ter que andar de joelho? Não, Paulo ensinou algo interessante quando ele fala sobre orar sem cessar. É você estar em espírito, a todo tempo conectado com Deus, pensando, falando, conversando. Sabe? É importante você ter esse relacionamento com Deus. É importante você ter essa vida, esse momento de oração para você romper essas guerras e esses conflitos que você está vivendo todos os dias. A parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha a expressão que Jesus fala, nunca desfalecer. Jesus está querendo fazer uma comparação de perseverança nesse texto. Só que ele começa falando sobre oração. Aí ele diz, orar sempre e nunca desfalecer. Perceba, você pode cansar. Cansar faz parte do processo. Cansar faz parte do momento de alguém que está orando, fazendo. O que você não pode fazer é desistir. Nunca desfalecer. Uma coisa é você se sentir desgastado, outra coisa é você ser dominado pelo desgaste. Uma coisa é você se sentir fraco, outra coisa é você ser dominado pela fraqueza. Uma coisa é você se sentir sem força, outra coisa é você ser dominado pelas circunstâncias. Então não deixe com que essa fraqueza te domine. Você pode cansar, você só não pode desistir.
Você pode às vezes até se sentir sem força. Você só não pode desistir. Continua. Persevera. Não olha para trás. Porque o Senhor não tem prazer naquele que olha para trás. O Senhor te chamou para ir para frente, para olhar para frente, para seguir adiante, para continuar no meio do caminho. Então não retroceda, não olhe para trás, porque Deus tem coisas muito melhores e maiores para fazer sobre a sua vida. Um certo juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Aí olha o que Jesus vai falar. Jesus vai contar a parábola do juiz e vai dizer: havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Isso aqui é o contrário da figura de um cristão, né? Porque um cristão deve ter temor a Deus e respeitar os homens. Você vê que esse juiz é oposto, por isso que ele é chamado como iníquo. Ele não teme a Deus, ele não respeita os homens. E ele é tão preso na iniquidade que nem respeitar os homens ele respeita. Que uma coisa é você ser ateu. Uma coisa é você ser ateu. Eu não creio em Deus, não quero crer em Deus, nunca tive experiência com ele, não acredito. Você é uma coisa é a pessoa ser um ateu. Outra coisa é a pessoa desrespeitar os homens. Ele é tão iníquo porque ele não teme a Deus, ele não respeita os homens. Ele não é qualificado para a função dele de juiz, porque um juiz, ele cuida de pessoas, um juiz, ele julga pessoas, então ele tem que ter bom acesso, ele tem que respeitar os homens para fazer justiça, para que o seu papel seja desempenhado com excelência. Concorda comigo? Agora, a figura de um cristão é totalmente ao contrário. Um cristão tem que temer a Deus e também tem que respeitar os homens. Se você é cristão, você tem que respeitar os homens. Esse negócio de você dizer que teme a Deus, mas não está sujeito à lei dos homens, não se submete à lei dos homens, não respeita o próximo, você está quebrando princípios. Porque um cristão de verdade teme a Deus e respeita os homens. Um cristão de verdade é alguém que tem amor ao próximo. Um cristão de verdade é alguém que se preocupa com o próximo. E se preocupa também por temer a Deus. Ok? Aí ele fala, um juiz que não teme a Deus e nem aos homens, e que também ele não teme nem a sua consciência, né? Porque ele não teme a Deus e nem os homens. Se ele não teme a Deus nem os homens, ele não respeita nem a consciência, ele não respeita nem a sua reputação, né? Ele é um juiz que não teme a Deus, ele é um juiz que não teme aos homens e também não a consciência e nem a sua reputação, porque ele está pouco preocupado com o que as pessoas vão pensar dele. E está pouco preocupado com o que as pessoas vão dizer em relação ao cargo dele, do fato dele ser juiz ou não. Ou seja, ele é um cara que não honra a cadeira que ele senta. Ele não honra a cadeira que ele ocupa. Como juiz, ele deveria desempenhar um papel com excelência. Eu afirmo novamente aqui, uma coisa é ele não temer a Deus, ele ser um ateu, ele não acreditar em Deus. Agora, desrespeitar os homens mostra que ele não desempenha o papel dele com excelência. Como é que ele vai fazer justiça se ele não respeita os homens? Sabe? Então, ele é um juiz iníquo, que ele não honra a posição que ele ocupa. Isso aqui é interessante porque o seu chamado precisa estar à sua altura. Você precisa estar à altura do seu chamado. Você precisa honrar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Você precisa honrar aquilo que Deus tem com você. Sabe? Esse cara é juiz, mas ele está pouco preocupado com a função dele. Ele não honra a cadeira dele. Se Deus colocou você em algum lugar, honre a função que você ocupa. Seja dentro de uma escola, seja dentro da política, seja dentro de um tribunal, seja dentro de uma faculdade, seja em qualquer outro ambiente. Esteja à altura do seu chamado, sabe? Eu identifico o chamado como uma vocação que Deus tem à sua vida de maneira específica. Você não precisa estar em cima do púlpito para pregar a palavra de Deus. Você pode exercer o seu chamado dentro do tribunal. Você pode exercer a sua vocação dentro da faculdade. A questão é que o seu chamado precisa estar à sua altura. Você não pode deixar com que certas coisas venham desonrar o que Deus colocou sobre as suas mãos.
assim como esse juiz que está iníquo, sem honrar a cadeira que ele ocupava. Honre onde Deus te colocou. Honre o lugar que você está. Honre o lugar que você colocou os pés. Que as pessoas possam olhar para você e pensar, ele faz diferença. Aquele ali é diferente. Tem algo que ele carrega que é diferente. Há uma essência nele. Há um evangelho nele. Tem algo transformador dentro do coração dele. Sabe? Honre o teu chamado. Honre aquilo que você carrega. Para que as pessoas percebam e vejam que Deus está sobre a sua vida. Ele não honra a função que ele tem. Aí Jesus vai usar a expressão dizendo, e naquela mesma cidade, né? Disse o Senhor, vi tal. Por algum tempo não quis. O versículo 3. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, fazei-me justiça contra o meu adversário. Olha a expressão, naquela mesma cidade. É interessante a gente pontuar isso aqui, por quê? Porque na mesma cidade que tem um juiz que é iníquo, também vai ter uma viúva que é perseverante. Ok? Na mesma cidade que tem um juiz que é iníquo, também tem uma viúva perseverante. Da mesma cidade que tem um juiz que é ímpio, tem uma mulher aqui que persevera. Percebe por que a gente não pode generalizar as coisas? Porque nenhum pastor presta. Porque ninguém serve para nada. Porque policial é tudo isso. Porque político é tudo ladrão. Calma. Na mesma cidade que tem um juiz que é iníquo, um juiz que é ímpio, também tem uma viúva que persevera. Na mesma cidade, no mesmo local. Não generalize porque tem muitos homens de Deus. Não generalize porque tem muitas pessoas que fazem a diferença. Não generalize porque tem pessoas boas nessa terra. Pessoas que estão decididas a ajudar o próximo, a fazer pelo outro, a fazer o bem. Sabe? Então, na mesma cidade que tem gente que não presta, que tem mau caráter, que tem mentiroso, que tem 71, também tem homens de Deus. Também tem pessoas como essa viúva, que é perseverante, que é exemplo, que é uma mulher de Deus. Na mesma família que tem gente que não presta, também tem gente que presta. É por isso que eu não posso generalizar as coisas. Porque cada pessoa tem uma identidade, tem uma história. Ok? Naquela mesma cidade, a viúva procurou o juiz para que o juiz fizesse justiça. Aqui tem duas coisas interessantes. Primeira, ela não procurou o juiz para fazer vingança. Ela procurou o juiz para fazer justiça. Que uma coisa é você pedir vingança. Outra coisa é você pedir justiça. Aliás, se fosse vingança, ela nem procurava o juiz. Ela mesma ia lá, dava um jeito, arrumava uma maneira e se vingava. Mas ela está procurando o juiz porque ela quer justiça. Aí está a diferença. Porque quando nós resolvemos da nossa forma, muitas das vezes está relacionado a um sentimento chamado vingança. Mas quando nós deixamos na mão de Deus, está mais relacionado a um sentimento chamado justiça. Quando nós queremos ver o agir de Deus, quando nós queremos ver o poder de Deus, quando nós deixamos na mão de Deus, porque os homens se vingam, mas Deus justifica. Na maioria das vezes que nós tomamos decisões baseadas a dores, a sofrimentos, a coisas que passamos, está relacionado à vingança. Só que essa mulher não quer vingança, ela quer justiça. Por isso que ela vai até o juiz, porque ela não quer vingança, ela quer que seja feito o que é justo. Ok? Ela quer justiça. Por isso que ela está indo até um juiz. Porque ela não quer simplesmente que fazer o mal ao adversário, provocar o mal de alguém. Ela quer que justiça seja feita. Ela clama por justiça. E eu vou te dar um conselho. Antes de você procurar, defina aquilo que você quer. Eu vou repetir a frase. Antes de você procurar, defina aquilo que você quer. Se você não consegue definir o que você quer, você não vai saber o que você vai procurar. Por isso, defina primeiro. Você quer vingança ou você quer justiça? Se você quer justiça, é diferente
de vingança. Você precisa definir o que você quer, para saber o que você vai procurar. E outra coisa que é interessante dizer é que aquilo que você quer combina com as pessoas que você se relaciona. Aquilo que você deseja combina com as pessoas que você está procurando. Se às vezes você fala que quer justiça, mas só está andando com gente que vai te levar à vingança, você acha que isso realmente combina com o seu propósito? Agora, partindo para um outro lado, se às vezes você quer ter um compromisso com Deus, mas você só se relaciona com gente que te leva para longe da igreja, você acha que isso combina com o seu propósito? Se às vezes você quer viver um caminho de santidade, mas você só se relaciona com gente que te leva ao pecado, você acha que isso combina com o seu propósito? Você precisa definir o que você quer, para saber o que você vai procurar. E as suas amizades combinam com aquilo que você quer procurar. Combinam com os resultados que você deseja ter. Aí o texto diz que o juiz não quis atendê-la. Olha que interessante, ela foi até o juiz, pediu para que o juiz fizesse justiça por ela, e o juiz não fez justiça por ela, porque não quis. Veja bem, não é porque alguma coisa atrapalhou, não é porque aconteceu alguma coisa, não, ele não fez porque não quis. O texto está sendo muito claro aqui através de Jesus, que ele não fez porque ele não tinha vontade, porque ele não tinha desejo. O problema não foi a viúva continuar pedindo, o problema é que ele não queria fazer. Porque o cara tem um coração ruim. O coração ruim faz ele não atender a viúva. Entende? Só que em alguns momentos, quando a gente não recebe certas coisas, a gente começa a se culpar. Por que ele não me atendeu? Por que ele não resolveu? Por que ele não fez? Quando na verdade a culpa não é minha. A culpa é dele. Porque o coração dele é iníquo. A culpa não é da viúva. A culpa é do juiz. É por isso que você precisa guardar isso aqui. Guarda isso aqui que eu vou dizer para você. Você não é responsável pelos outros. Eu vou repetir essa frase. Você não é responsável pelos outros. Às vezes tem gente que não atendeu porque era iníquo. Às vezes tem gente que fez o que fez com você porque era iníquo. Tem gente que produziu o que produziu contra a tua vida porque era iníquo. E às vezes você fica se culpando, sabe? Por que eu fui traída? Por que eu fui traído? Por que eu fui decepcionado? Porque a culpa foi minha, eu que fiz isso. Eu fiz... Não. Tem nada a ver com o seu caráter. Tem a ver com o caráter dele. É iníquo. Está na iniquidade. É ímpio. Ele não quis fazer. E o problema é que na maioria das vezes nós culpamos os outros. Perdão, nós culpamos a nós mesmos. Nós ficamos atribuindo o problema a nós, quando na verdade aconteceu por causa dos outros, não por causa de você. Sabe? O coração dele é iníquo, o coração dele tem impiedade. Então o problema não está na viúva, o problema está no juiz. Não fique o tempo todo se martirizando por causa dos erros dos outros. A culpa não é sua. Você não tem culpa da responsabilidade dos outros. Sabe? Tira esse peso do teu peito, tira essa dor da tua alma, tira essa tristeza do teu coração, tira esse rancor da tua vida porque você foi traída, se decepcionou, foi ferida, se frustrou, passou por vários problemas e você está tentando procurar motivo. Sabe? Não tem motivo. Não foi você, foi ele ou foi ela. Você não é responsável pelos erros dos outros. Você não é responsável porque te traíram, você não é responsável porque fizeram isso, você não é responsável pelos erros dos outros. Você é responsável pelas suas atitudes. A culpada no texto não é a viúva, é o juiz, que está caminhando na iniquidade. Só que você vai ver que ela vai perseverar. E de tanto perseverar, o juiz vai atender ela. O juiz atende ela não porque ele quer atender, mas para ela parar de perturbar ele. Porque sempre ela pedia e ele ia lá,
de tanto que perturbava, ele ia lá e atendia aquela viúva. Então Jesus está ensinando o poder de perseverar. Jesus está mostrando aqui que o juiz mudou de uma opinião por causa de uma perseverança. Aí Jesus vai dizer, se um juiz que é iníquo atendeu, quanto mais o Deus que está no céu, que não vai fazer justiça pelos seus escolhidos. E ele está mostrando a necessidade de nós orarmos e continuar perseverando. Talvez você parou de orar. Talvez você parou de clamar. Talvez você se enfraqueceu por causa de algumas guerras, alguns problemas, está cansado, é muita luta. E Deus te trouxe nesse vídeo para que você continue perseverando. Persevera, porque Deus fará justiça depressa. Persevera, porque tem muita coisa de Deus que vai acontecer sobre a sua vida. Você recebe essa palavra? Deus falou com você? Então coloca aqui nos comentários. Eu vou orar. Eu decidi perseverar. Eu não vou parar de orar. Eu posso até ficar fraco, mas não vou desistir. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou ter temor a Deus. Eu não vou olhar para trás. Eu vou permanecer no propósito. Eu vou honrar o que Deus colocou em minhas mãos. Não sei, coloca alguma coisa no comentário do que você recebeu dessa palavra e mostra o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida.